número 1. Considere o sólido iônico fluorita, que é esse aqui, tá? O CaF2 sólido. Os raios iônicos do Ca2+ é 1,14 angstroms e do flúor menos 1,19 angstroms. Aí ele não fala aqui no exercício, ó, mas lembra, 1 angstrom é igual a 10 a menos 10 metros, tá? Geralmente tem que transformar para metros, para suas contas darem tudo certo, né? Porque as constantes, a maioria está no sistema internacional, vai estar em metros, tá? Beleza. Aí, vamos ver o que ele pergunta. Aí ele fala que o número de coordenação do empacotamento desse sistema é 8/4. Né? Você tem 8 de um para 4 do outro nesse empacotamento. Porque pensa, em 3 dimensões, né? Conforme você vai colocando os íons no seu sistema sólido, vai ter diferentes possibilidades de como empacotar aquilo, né? De como empacotar. E por que é importante ele te falar o número de coordenação? Porque na hora de você saber o valor da constante A, sabe aquela constante A da equação lá que a gente estava vendo? Você precisa saber o número de coordenação. Porque você vai numa tabela, que a tabela fala, ó, se o número de coordenação for 8/4, você vai usar esse valor de constante A, tá? Essa informação, ó, para quem não fez exercício, tá lá no minuto 10 e 43 segundos da primeira aula de ligação iônica. Né? O professor colocou lá no slide aquela tabela que te fala a estrutura química, o número de coordenação e a constante A que você precisa para calcular a energia da rede, de rede. Tá? Mas vamos lá, vamos ver o exercício. Então, ó, letra A. Utilize os valores da constante de Madelung e o expoente de Bohr e as demais constantes para calcular a energia de rede da fluorita. Então, energia de rede. Vamos lembrar da equação. Se você olhar para a equação, né, eu tenho que colocar lá, eu tenho que ter o A, as cargas, o NA, o expoente, tal. Então, beleza. Ele falou que o número de coordenação é de 8/4. Você confere lá na tabela, você vai ver que o A é o valor 2,51939. Tá? Tirei lá da tabela esse valor, que é o que eu vou substituir aqui na equação. E o outro que você precisa encontrar na tabela é o N, né? O expoente de Bohr. Na verdade, não é direto na tabela, né? O N, você tem que fazer a configuração eletrônica dos seus átomos e aí você olha na tabela. Ah, por essa configuração eletrônica é esse valor de N. Então você vem aqui, ó, e pega o Ca. 2+. Ele tem número atômico 20, aí você começa a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, você vai montando, né, até preencher 18 elétrons no caso aqui, né, porque perdeu 2. Você vai ver que vai dar a distribuição eletrônica do argônio, né, e só vou colocar aqui, ó, para vocês verem, 4s0. Ela terminava em 4s2, só para o cálcio, né? Terminava em 4s2. Mas aí você perde 2 elétrons, né? Porque ele tem carga 2+, você tira 2 elétrons daqui, então não tem mais ninguém no 4s, a distribuição eletrônica dele é igual à do argônio, né? Aí você vem e faz a distribuição eletrônica do flúor. 9F-, do íon flúor, né? Do F-, você vai ver que vai dar a distribuição eletrônica do neônio, tá? Aí, beleza. Você descobriu em quem eles são equivalentes, ó. O cálcio 2+ é o argônio, o flúor menos é o neônio. Aí sim, você pode olhar na tabela que está lá no slide, vai estar lá na tabela.
Se for argônio, o N é igual a 9, está lá na tabela. Se for neônio, o N é igual a 7. Tá? Aí, ó, a gente está juntando, então, o cálcio e o flúor. Um tem N9, o outro tem N7. Aí o professor lá na videoaula falava também, o que você faz? Você tira a média quando acontece isso. Né? Então, o seu N vai ser N1 mais N2 sobre 2, que vai dar 8. Ou seja, a gente descobriu, né, o N que a gente vai usar aqui na nossa equação para calcular a energia de rede. Tá? Aí você, então, agora que a gente achou o A e achou o N, é só substituir os valores na equação. Então, ó, a letra A é 2,51939 vezes Z+. Z+ é a carga do cátion mais aqui, né? No caso, 2 mais. Então, 2. Z-, a carga do ânion, que é menos 1. Menos 1. O E quadrado. O E é aquela constante que está lá no começo da lista de exercícios que transforma carga para Coulomb, né? Que transforma para Coulomb. Então, se você olhar lá em cima o valor, é uma constante também, né? 1,6022 vezes 10 a menos 19 ao quadrado, né? Tem um quadrado aqui, ó. Embaixo, você tem 4 vezes π vezes ε0. Também coloquei lá na lista para vocês o valor do ε0. 8,854 vezes 10 a menos 12. Vezes a distância. Quem é a distância agora entre esses dois íons? Vai ser o raio de um mais o raio do outro, certo? Porque eles vão chegar próximos, né? O raio de um mais do outro. Então, a distância, se você somar aqui, vai dar 2, vou fazer na calculadora. 1,14 mais 1,19, 2,33, certo? Mas está em angstroms, né? Vezes 10 a menos 10 metros. Ó. Coloquei aqui em cima para vocês verem o D, né? Você vai substituir aqui embaixo na equação. 2,33 vezes 10 a menos 10. Quem que falta colocar na nossa equação? Falta o número de Avogadro, aqui, o N. Então, 6,02 vezes 10 a 23. E faltou essa última coisa aqui, que não coube na minha folha aqui, né? Mas falta 1 menos 1 sobre N, né? Aqui, ó. Então, vou colocar aqui. Vezes 1 menos 1 sobre 8. Né? Porque essa última parte aqui, o 8, foi o que a gente descobriu fazendo a distribuição eletrônica. Tá? Aí agora é fazer a conta na calculadora. Professor, fiz a conta, deu errado. Toma cuidado, aprende a usar a calculadora direito, tá, pessoal? Faz primeiro aqui o termo ao quadrado, não sei, multiplica primeiro. Toma cuidado para não errar com conta, né? Vocês têm que praticar, ter domínio sobre a calculadora, tá? Beleza, você vai ver que essa conta aqui vai te dar o valor da energia de rede que está lá na resposta de menos 2.629 quilojoules mol a menos 1. Estão entendendo como que usa essa equação, né? Estão me acompanhando. Então, beleza, essa é uma informação importante que você pode daí comparar, né? Ah, diferentes íons, qual que é a energia de rede deles, você calcula, você tem uma ideia, você pode estimar depois outros parâmetros a partir disso, né? A letra B, pessoal, da questão 1, também é bem importante, né? Que é o outro tema que o professor lá na videoaula ficou falando bastante para vocês, que é o ciclo de Born
Haber. Né, que é baseado na lei de Hens. Ou seja, se você quer calcular a energia de rede de um sistema ou a entalpia de formação de algum íon, né, de algum sólido iônico, a gente tem uma série de tabelas, né, que colocam informações para você. Por exemplo, o flúor gasoso, né, o flúor sólido indo para o gasoso, tal variação de entalpia, tal variação de energia, né, por mol. Ou o cálcio mais indo para cálcio 2 mais, tal variação de entalpia, né, o gasto de energia que você tem por mol para fazer aquilo. Então, com essas tabelas, a gente consegue descobrir, calcular de outras equações que a gente não tem tabelado, né? Então, o ciclo de Bohr-Haber, ele ajuda a gente nisso. Você vai ter algumas informações que estão tabeladas, que estão em algum lugar, e para você descobrir, né, o quanto de energia é gasto numa situação que você desconhece, tá? Então, vamos ver isso na prática, no exemplo. Então, na letra B da questão número 1. Então, construa o ciclo de Bohr-Haber para a fluorita e calcule a energia de rede utilizando os dados abaixo. Aí ele te dá uma tabela, né, que tem essa cara aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Quilojoules por mol. Esse outro aqui, Ca mais gasoso. Depois ele te dá Ca2 mais gasoso. Primeira energia de ionização, 589,8. Segunda energia de ionização, 1154,45, né? 1145. Então, deixa eu copiar toda a tabela, que daí eu explico para vocês cada um, né? F gasoso, flúor menos gasoso, CaF2 sólido, 205,6 menos 327,9, 77,5. Então, ó, pessoal, vocês vão ver que nessa questão ele fala para você calcular o ciclo, né? Mas uma das coisas que eu acrescentei aí é para vocês entenderem o que essa tabela está te dando de informação, né? Para você preencher o começo dessa tabela, porque muitas vezes você vai encontrar a tabela apenas dessa forma, né? Ó. E ele está te falando que a entalpia padrão de formação do Ca gasoso tem esse valor, 178,2. A partir, né, do seu elemento na forma padrão, né, que a gente fala, de acordo com a formação padrão. Quem que é o que forma o gasoso? É a partir do cálcio sólido, né? Então, o que você tem que preencher ali é o cálcio sólido indo para cálcio gasoso. Tá vendo? Ó? Aqui, o que foi formado, né? Entalpia padrão de formação 178. Então, eu vim do estado sólido para o estado gasoso, tá, pessoal? Na segunda linha, ó, vocês vão entender. É a formação do cátion mais, né? Do Ca com uma carga positiva. Primeira energia de ionização. Quer dizer, você ionizou o Ca. Quer dizer, ele vem do Ca neutro para o Ca+. Ou seja, Ca gasoso indo para Ca mais
gasoso mais o elétron. Vocês estão vendo aí, né? Ó. Então, o cálcio na forma gasosa neutra, indo para se ionizando, né? Para cálcio mais um elétron, tá? Eu coloquei o elétron aqui para vocês verem o que está acontecendo. Ou seja, então a formação do Ca+, né, tem essa energia de ionização, 589,8 kJ por mol. E o Ca2+, ele vem de quem? Ele vem do Ca+, certo? Ele já tinha que estar com uma carga, ele vai estar com duas cargas agora. Então, nessa terceira linha, Ca+, indo para Ca2+, gasoso, mais elétron. Vocês estão vendo, né? Ca+, indo para Ca2+, formou, então, Ca2+. A energia, a segunda energia de ionização, 1.145,4 kJ por mol. O F no estado gasoso. A partir de quem que ele está vindo nesse sistema? Ele vem do F2 gasoso. Ou seja, você estava com a molécula, né, F2 no estado gasoso, ligada, você quebra ela para ter o átomo neutro, flúor, né, no estado gasoso. Né? Aqui, por que eu coloquei meio mol? Porque meio mol de F2 vai me dar 1 mol de F, certo? Porque é o que a tabela está te falando aqui, né? Para formar 1 mol de F gasoso, 77,5 kJ por mol. Por isso que eu representei assim, meio de F2 forma 1 mol de F. Nessa outra linha de baixo, está formando o flúor, o íon, né? Com carga negativa. Então, você vai vir de quem? Você vai vir do átomo neutro para formar o íon de carga negativa. Então, ó, esse daqui indo para esse daqui, certo? Ó, átomo neutro indo para o seu ânion F- no estado gasoso, menos 327,9 kJ por mol. E, por fim, esse último aqui é pelas regras lá do estado padrão, vem do Ca sólido, né? Mais o F2 gasoso, que são, como eles são encontrados, né, nas condições padrões que você tem, e o Ca sólido mais o F2 gasoso, que está formando o CaF2 no estado sólido, com menos 1.219,6 kJ por mol, tá? Então, basicamente, o que eu só estou fazendo a leitura da tabela para vocês, tá? Muitas vezes a tabela só vem essa parte aqui, né? Eu coloquei essa linha aqui para fazer a leitura para vocês do que está significando, né? Quem está indo para quem. Essa parte é importante para vocês resolverem exercícios de ciclo de Bohr-Haber, porque você precisa entender, né? Quem está sendo formado, tá? Na hora de você montar o ciclo. Beleza. Agora, qual que é a questão da pergunta? A pergunta é que você quer saber isso aqui, ó. Ca2+ gasoso, mais 2 F- gasoso, formando CaF2 sólido, energia de rede. A questão desse exercício é o seguinte, pessoal. Quando ele te pergunta a energia de rede do sistema, tá vendo? Ó, desse íon sólido aqui, do CaF2 sólido, né? Energia de rede é aquela ideia. Eu tenho que vir dos meus átomos no estado gasoso já ionizado, já iônico. Ou seja, os dois aqui desse lado têm que estar no estado gasoso, quer dizer, eles estão muito distantes, sem interação nenhuma, por isso que a gente está falando de estado gasoso, e já estão no formato de íon. Quando você aproxima esses dois íons, eles vão se unir e formar esse sólido.
essa energia corresponde à energia de rede. Então, isso é uma coisa que você tem que saber montar. Quando ele perguntar de energia de rede, desse sistema aqui sólido, você tem que colocar os íons na forma gasosa, né, que vai formar isso. Beleza, agora você tem toda a informação. Você tem esses valores tabelados, que estava na tabela aqui, e o que você quer descobrir é desse para esse. Se você olhar na sua tabela, nenhum deles é isso daqui. Mas todos eles são passos intermediários, né? Todos eles você pode ir somando cada passo, de modo que você sai de um e chega no outro, tá? Isso é o ciclo, né, de Bohr-Haber, tá? Então, vamos lá. Eu estou fazendo ele com calma, assim, para vocês acompanharem. Então, eu vou colocar aqui embaixo o produto formado, né? O que eu quero formar, que é o CaF2 sólido. Né? Pela minha equação lá, vocês viram que era o CaF2 no estado sólido. Né? E ele te dá a informação, na última coluna daquela tabela, que o Ca sólido mais o F2 gasoso, né, tem uma entalpia de formação, padrão de formação, de menos 12,19,6. Né? Vocês estão acompanhando. Então, ó, isso aqui é a última informação da tabela lá. A última linha da tabela, se você olhar, é cálcio sólido mais F2 gasoso, forma o CaF2 sólido. Esse daqui. O que eu quero descobrir é o de rede. Né? O de rede ele está aqui em cima, ó, que é Ca2 mais gasoso mais 2F menos gasoso. Isso daqui para esse, né? Certo? Esse é o que eu quero saber. E aí, lá na tabela, você tem vários processos, né? Que a ideia é você conseguir fechar esse ciclo e, no fundo, é conservação de energia, né? Se você gasta tanto para ir por esse caminho, você tem que gastar tanto para ir por esse. Então, você consegue fazer uma equação para calcular quanto que é gasto. Então, ó, vamos ver aqui. A gente está com o Ca sólido. Para eu chegar aqui no Ca2 mais gasoso, eu tenho que pegar esse Ca e ir para o estado gasoso, né? Eu tenho essa equação lá na minha tabela. Então, eu vou escrever ela aqui em cima, ó. Tabela, quanto que é? Ó, só estou mudando o Ca daqui para cá, tá? O F2 ainda não vou mexer nele. Se você olhar na tabela, você vai ver que é um gasto de 178,2 kJ por mol, né? Agora, ó, o Ca gasoso, eu quero chegar lá no 2+, né? Eu vou promover ele para o Ca+. Então, eu vou colocar aqui Ca+, gasoso. Se você olhar na tabela de Ca para Ca+, é 1145,4 kJ por mol. O que mais? Agora eu vou para 2+. Ca2+ gasoso. Ah, pessoal, coloquei errado. 1145,4 é esse aqui. Esse daqui é 589,8. Tá? Ó, só tô mexendo no Ca aqui. Cheguei no Ca2+ gasoso, no que eu quero já no Ca, né? Beleza, o Ca eu já percorri o caminho dele. Agora, vamos ver o flúor. Ele está no F2 gasoso, eu tenho que separar ele em dois. Ó. Então, Ca
2 mais 2F no estado gasoso. Ou seja, ó, de flúor 2, eu fui para flúor. Formei 2 mols. Se eu formei 2 mols, eu tenho que multiplicar por 2 o valor que está na minha tabela, certo? Então, aqui é 2 vezes 77,5. Né? Pensa assim, para cada mol que eu formei, eu tinha um gasto de 77,5. Se eu formei 2, né? 2 vezes isso. E agora eu tenho que ionizar o flúor, né? Então, daqui eu já vou para cá, né? Eu devia ter desenhado, ó, esse daqui eu deveria ter desenhado ele mais em cima aqui. Eu deveria ter desenhado ele aqui em cima, porque daqui ele caía para cá. Né, ó, de 2F, ele vai para 2F menos, e ele tem aquele gasto de energia de 327,9 kJ por mol. Como são dois que formam 2, tem que multiplicar por 2 também. Tá? Ó, eu só peguei esse daqui, desenhei ele aqui em cima, para ficar igual, né, como tem que representar. Você faz sempre para cima e para baixo aqui e fecha o ciclo. Tá vendo que a gente fechou o ciclo? Né? Quando você fecha o ciclo, o que você tem, no fundo, é aquela lei de Henry da termodinâmica, né? Ou conservação de energia. Se você gasta essa quantidade de energia, você fecha o ciclo, você consegue calcular. Ou seja, o ΔF de formação, o que você tem aqui, ó, ele é igual o ΔH1 mais o ΔH2, né? Mais assim por diante, mais energia de rede. Tá? Essa é a equação que a gente tem, né? O ΔH aqui de formação é a soma desses outros. Então, você substitui na sua fórmula, ó, o ΔH de formação, menos 12.219,6, o ΔH1, 178,2, mais o próximo, 589,8, mais 1.145,4, mais 2 vezes 77,5, mais 2 vezes menos 327,9, mais energia da rede, que é o que você não sabe que está aqui. Aí você tem todos os valores, né? Calcula a energia da rede, vai dar menos 2.632,2 quilojoules mol. Estão acompanhando, pessoal? É igualzinho que o professor fez lá na videoaula, né? Eu acho que ele resolveu uns 3 casos lá também. Então, se tiver dúvida, assiste com calma, vê como ele resolveu, tenta fazer cada passo sozinho, aí você viu, não entendi, aí você assiste o vídeo, cada passo. Basicamente, você tem que conseguir montar esse ciclo, né? Para você poder calcular o parâmetro que estão te pedindo, tá? O exercício número 2 da lista, ele é muito parecido com o primeiro, né? Você treina os mesmos conceitos. A letra A, ele te pede para calcular a energia de rede, né? Da mesma forma. Então, o que vai mudar é a carga dos íons, né? Talvez o expoente A, né? O expoente A muda. Basicamente, você substitui os valores, né, referentes à questão número 2, você vai ter lá a energia de rede sem problemas, tá? E na letra B, ele também te pergunta, deixa eu ver aqui. Ele também te pede para construir o ciclo, né? Então é bom vocês fazerem para treinar, ele pede para construir o ciclo, no outro caso do exercício 2, e você vai encontrar um valor de energia de rede. E aí ele pede uma comparação, né? De quem que é mais estável, né? O que a gente pode afirmar sobre a estabilidade do CAF e do CaF2 sólido. Ele meio que pergunta quem
quem que é mais estável, né? No exercício número 1, você calculou desse aqui, no exercício número 2, você vai calcular o desse aqui. E, basicamente, pessoal, a resposta é que aquele que tem a entalpia de formação, né, mais negativa, né, um valor mais reduzido, né, a energia de rede, significa que os átomos, né, eles se empacotaram, né, eles emitiram mais energia, quer dizer, eles estão mais fixos. Que no caso, o que vai ter o maior valor é esse daqui, né? Então, ele é mais estável do que o outro, tá? Ou seja, você precisa de mais energia para quebrar esse sistema do que esse, né? Então, ou se você pensar, né, na formação, quem liberou mais energia vai ser mais estável, né? Atingiu um poço de potencial mais fundo, se você